Fique agora com mais uma semana de emoções intensas em Abismo de Paixão. Saiba tudo o que acontece de 5 a 9 de fevereiro. Paloma afirma para Elisa que não se meterá na decisão dela. A Morena sugere que a órfã faça o que bem entender. Elisa sofre com o desamor de Paloma. A Morena esclarece para a fazendeira que elas não serão mais amigas. Paloma deseja que Elisa não se arrependa de sua decisão. Gael fala com Lupe. O padre informa ao protegido que quer celebrar o casamento dele. Gael se alegra. Ele agarra Lupe. O sacerdote conta para o valentão que Lúcio quer vê-lo. Lupe também conta para Gael que Ingrid desmaiou. Florência anda pela fazenda. Damião aparece e a surpreende. Ele beija a esposa. Almerinda os vê. Florência estranha a postura de Damião. Ela reage feliz. Damião decide ser carinhoso com Florência. Eles namoram. Almerinda os admira. Edmundo surge e faz um escândalo na fazenda. Ninguém entende nada. Guido apoia Edmundo. O empresário revela para terceiros que Paulo engravidou Sabrina. Ramona insinua que Paloma está exagerando. A curandeira crê que Elisa e Gael não vão casar. Ramona afirma para Paloma que o destino pode mudar. A curandeira exige que a neta não volte a atentar contra a própria vida. Paloma continua depressiva. Edmundo e Damião decidem ir ao quarto de Paulo. Almerinda confronta Florência. A loira inventa para a sogra que desconhecia a situação de Sabrina. Elas trocam provocações. Paulo arruma sua mala. Edmundo, Damião e Guido o pegam no pulo. O médico agride Paulo. Vicente leva Sabrina para a antiga fazenda de Edvirgens, propriedade que agora é de Ramiro. A cabeleireira segue atônita. Vicente revela para Sabrina que é filho de Ramiro. O malandro deseja ficar com a fazenda do pai. Vicente inventa para Sabrina que Paulo não vai demorar. Guido dá um sermão no irmão. Paulo garante para os demais que ama Sabrina. Edmundo chacoalha o garanhão. Damião volta a desconfiar de Paulo. Edmundo continua preocupado com o sumiço de Sabrina. Ele exige uma explicação de Paulo. Vicente e Sabrina entram na propriedade. Ela continua amedrontada. Vicente afirma para Sabrina que Ramiro o adora. O malandro segue elogiando o vilão. Vicente detona a própria mãe. Ele discute com Sabrina. Vicente relata para a cabeleireira que Braulio o abandonou. O malandro continua suspirando por Ramiro. O galego procura Carmen. Ramiro conta para a vilã que foi procurado por Lúcio. Ele informa a Carmen que fará um novo cheque. Ramiro mostra a quantia para Megera. Carmen fala pro desalmado que não é burra. Carmen cozinha Ramiro em banho-maria. Ele insinua para a vilã que ela pode ser a dona das terras. Ramiro deseja ter uma relação com Carmen. Ela volta a dar um fora nele. Ramiro afirma para Carmen que é muito poderoso. Ela o despreza. Ramiro se insinua para Carmen. Ela o empurra. Ramiro ressalta para Carmen que eles são iguais. Ele a faz refletir. Ramiro se retira. Ingrid decide procurar Guido novamente. Batem na porta da residência. Gael visita Ingrid. Ele a indigna. Ingrid afirma para Gael que já está melhor. Ele deduz que a mãe segue sendo maltratada por Ramiro. Gael exige que Ingrid deixe a Casa Azul. Ele fala para ela que pode hospedá-la em outro lugar. Ingrid não deseja ser um peso para Gael. Ele emociona a mãe. O esquentado percebe que a mãe não quer mudar de vida. Gael esclarece para Ingrid que não irá mais ajudá-la. Lupe lê a carta do bispo. Elisa o visita. Lupe revela para a fazendeira que passará mais 6 meses na paróquia. Elisa celebra. Lupe admite para a órfã que não concorda com o casamento. Elisa reitera para o sacerdote que nunca foi feliz. Ela desabafa com Lupe. Ele ressalta que a fazendeira não gosta de Gael. Elisa reitera para Lupe que já perdeu tudo. A órfã ressalta que está totalmente desamparada. Elisa afirma para Lupe que precisa se agarrar ao amor de Gael. O padre recua em sua postura. Ele informa Elisa que irá casá-la. Ela agradece a ajuda de Lupe. Gael encontra Lúcio. Ele confessa para o idoso que não consegue gostar de Ingrid. Lúcio lamenta a situação. O velhinho pede para Gael entregar as promissórias e escrituras para Elisa. O valentão fica contente. Lúcio exige a descrição de Gael. Ele inventa para o esquentado que o advogado solucionou todo o problema. Gael pede a companhia de Lúcio. O idoso não aceita acompanhá-lo. Lúcio conta para Gael que conversou com Lupe. O valentão deduz que o velhinho convenceu o padre a mudar de ideia. Lupe pede para Gael fazer Elisa feliz. O
O esquentado despreocupa o pretendente de Malu. Eles se abraçam. Sabrina deseja fazer uma ligação. Vicente continua mentindo para a cabeleireira. Sabrina pede para o malandro procurar Paulo. Vicente segue fingindo que está ajudando a cabeleireira. Florência dissimula e humilha Paulo. Guido intervém. Edmundo continua desesperado. Paulo garante para o médico que desconhece o paradeiro de Sabrina. Almerinda sugere que Edmundo ligue para a casa de Betânia. A fofoqueira percebe que a roupa de Sabrina sumiu. Betânia insinua para Henrique que Paloma e Ramona são duas bandidas. Ele nega. Edmundo liga para Betânia. A mexeriqueira revela para o marido que os pertences de Sabrina não estão na residência. Betânia insinua que Paloma e Ramona são duas ladras, pois roubaram os pertences da filha. Edmundo chama Betânia de burra. Ele revela para a esposa que Sabrina fugiu. A fofoqueira quase tem um troço. Edmundo conta para Betânia que Sabrina está grávida. A mexeriqueira passa mal. Henrique a ampara. Carmen vai à casa de Lúcio. Ela o impressiona. Ingrid e Elisa se encontram na igreja. Elas conversam sobre as mortes que ocorreram no povoado. Elisa garante para Ingrid que Augusto não quis magoar Quênia. A mulher informa a órfã que elas precisam conversar sobre Carmen. Ingrid revela para Elisa que conhece todos os segredos da megera. A fazendeira não acredita nela. Elisa sugere que Ingrid saia do povoado. Elas discutem. Ingrid reitera para Elisa que pode tirar a venda dos olhos dela. A órfã não deseja conhecer os segredos da tia. Elisa insinua que Ingrid não vale nada. A mulher ressalta que Elisa é uma idiota. Lúcio admite para Carmen que ela precisa cumprir o contrato que Augusto havia firmado. Eles ressaltam que o falecido fez um péssimo negócio. Carmen afirma para Lúcio que não quer vender a propriedade por uma miséria. Ela reitera que Elisa está tranquila. Carmen tenta arrancar informações de Lúcio. Ele nota que a víbora está desesperada. Lúcio informa a Carmen que não irá ajudá-la. Ela fica bastante estressada. Lúcio afirma para Carmen que só vai apoiar Elisa. Ele ressalta que a víbora está planejando expulsar a sobrinha da fazenda. Carmen afirma para Lúcio que precisa assegurar o seu futuro. O idoso deseja que Elisa brigue pela fazenda. Lúcio relembra a Carmen que ela estava prestes a se divorciar de Augusto. A megera declara guerra ao velhinho. Carmen insinua que Lúcio é um inútil. Vicente vê Antônia. Ela discute com o filho. Antônia obriga Vicente a comer. A empregada revela para o malandro que Sabrina está grávida. Antônia comenta com Vicente que a cabeleireira fugiu. O malandro tem uma nova ideia. Vicente pega um abacaxi e os outros alimentos. Gael vai à fazenda. Ele vê Dolores. A governanta pede para o valentão cuidar bem de Elisa. Gael faz uma promessa para Dolores. Carmen aparece e afronta o esquentado. Ela sugere que Gael fique de olho em Elisa. Carmen insinua para o valentão que a órfã nunca esquecerá Damião. Gael rejeita o conselho da megera. Carmen insulta o esquentado. Dolores sugere que Gael não ligue para a víbora. Almerinda proíbe Florência de tomar café. Guido faz de tudo para acalmar Edmundo. Damião continua pressionando Paulo. Almerinda ofende o Garanhão. Edmundo descobre que a viúva já sabia das intenções de Paulo. O doutor e Damião repreendem a amarga. Almerinda esclarece para os demais que não é obrigada a interferir nas decisões de terceiros. Edmundo e a víbora brigam feio. Guido acalma os ânimos. Edmundo informa a Paulo que ele casará com Sabrina. Gael conversa com Elisa. Eles divergem sobre Paloma. Gael afirma para Elisa que a morena a perdoará. O valentão reitera para a noiva que não ama Paloma. Elisa pergunta a Gael se ele passou do ponto com a morena. O esquentado mente para a parceira. Gael conta para Elisa que Paloma e Henrique estavam se agarrando no meio da praça. Os jovens desejam marcar a data do casamento. Elisa afirma para Gael que Lupe pode casá-los no último sábado em que estiver no povoado. Ela tem a mesma ideia de Damião. Os jovens decidem casar em 6 meses. O valentão sai com a noiva. Antônia tenta acalmar Florência. A fresca fala para a empregada que quer ficar sozinha. Antônia se retira. Paulo chacoalha a sobrinha. Ele informa a loira que não se casará com Sabrina. Paulo reitera para Florência que o plano deu errado. A fresca segue decidida a ficar com o bebê de Sabrina. Paulo fala para Florência que ela está em um beco sem saída. A loira exige a ajuda do tio. Paulo sugere que Florência finja um aborto. Ela deduz que Damião irá deixá-la. Paulo encurrala Florência. Damião fala com o empregado. Betânia e Henrique chegam na fazenda. O garotão fala com Damião. Henrique deseja quebrar a cara de Paulo. Damião o contém. Henrique insinua que o bonitão é igual a Paulo.
Eles voltam a brigar. Damião conta para Henrique que vai casar com Florência na igreja. O garotão faz o rapaz descobrir que Elisa e Gael também vão para o altar. Elisa e Gael chegam na estufa. Eles admiram o local. Ambos se abraçam. Eles percebem que as pimentas já estão brotando. Elisa fica emocionada. Gael afirma para a órfã que eles prosperarão na colheita. Elisa chora. Ela segue crendo que perderá tudo. Elisa deduz que Almerinda ficará com a estufa. Gael entrega as escrituras para a noiva. Elisa descobre que não perderá suas terras. Ela reage saltitante. Vicente aborda Sabrina. Ela o pressiona. Vicente revela para Sabrina que já descobriram a verdade. A cabeleireira fica desolada. Sabrina lamenta sua situação. Elisa não entende a atitude de Almerinda. Gael afirma para a noiva que Lúcio já resolveu tudo. Eles decidem esquecer a viúva. Gael continua levantando o ânimo de Elisa. Os noivos fazem planos para o futuro. Elisa sonha alto. Gael estranha. Elisa revela para o noivo que está se preparando para exportar as pimentas. Ela deseja entrar no mercado químico, farmacêutico e alimentício. Elisa e Gael planejam a montagem de uma nova processadora. Eles pensam em pedir um empréstimo para o banco. Gael relembra a Elisa que Lúcio também os apoiará. O valentão revela para a noiva que eles podem contratar Braulio. Elisa afirma para Gael que vão destronar os Arango. Eles rodopiam. Betânia teme os comentários dos demais. Ela culpa Edmundo pela situação. Ele a cala. Edmundo insinua que Betânia é uma péssima mãe. Almerinda expulsa os escandalosos da fazenda. Damião segue aéreo. Florência o aborda. Damião evita a esposa. O bonitão confunde Florência. Ela teme que Paulo abandone Sabrina. Florência pede pro Fortão vigiar o Garanhão. Gael reitera para Elisa que eles serão muito felizes. Ela ressalta que o noivo tem um ótimo senso de humor. Gael percebe que Elisa não está mais triste. A órfã admite pro parceiro que deve sua alegria a ele. Eles voltam a ressaltar que casarão em 6 meses. Gael beija Elisa. Eles trocam declarações. Os noivos namoram. Betânia não consegue parar de chorar. Guido e Paulo tentam controlá-la. Betânia ressalta que Sabrina não poderá casar de branco. Todos sentem preguiça. Guido usa Florência como exemplo. Betânia provoca a Fresca. A fofoqueira ressalta para os demais que é muito conservadora. Edmundo volta a xingar a esposa. Ele segue brigando com Paulo. Henrique aproveita a confusão. O garotão vai ao quarto de Florência. Ele percebe que ela segue depressiva. Florência despista Henrique. Ele ressalta que ela errou ao casar com Damião. Henrique afirma para Florência que não gosta mais dela. Ela não acredita. Henrique insinua para Florência que adora Paloma. A loira desdenha da situação. Henrique ressalta que Paloma é honesta. Ele insulta Florência. A Fresca detona Paloma. Florência debocha de Henrique. Eles trocam ofensas. Henrique afirma para Florência que ela nunca será amada. A Fresca ressalta que Damião é melhor que o garotão. Henrique agarra Florência. Ele a beija. Damião se dirige ao quarto e quase os flagra. Betânia impede. Damião desconfia dos jovens. Betânia fala para o bonitão que Henrique tem dignidade. Damião não dá caso à fofoqueira. Ele entra em seu quarto, mas não vê nada. Damião confronta Florência. Ela engana o marido. Florência mente para Betânia, que se retira. A loira exige que Henrique não a procure. Ele a excita. Henrique deixa Florência sozinha. Ela sorri. Betânia flagra Henrique. Ela dá um sermão no filho. O garotão tenta acalmar a mãe, mas sem sucesso. Betânia exige que Henrique ande na linha. Eles divergem sobre Paulo. Henrique perde a paciência com Betânia. Ela ressalta que os jovens estão incontroláveis. Betânia puxa a orelha de Henrique. Paulo aplaude Florência. Ele insinua que a sobrinha está virando uma qualquer. Florência rebate as acusações do tio. Paulo crê que Damião jogará a esposa na Rua da Amargura. Florência tenta obrigar o tio a casar com Sabrina. Ela tem uma nova ideia. Paulo continua firme em sua postura. Florência reitera para o Garanhão que eles ainda têm uma saída. Paulo sugere que a sobrinha arrume uma nova criança para a farsa. Ele deixa de apoiar Florência. Antônia vai ao escritório de Almerinda. A amarga continua resmungando. Antônia conta para Almerinda que Ramiro quer vê-la. A viúva aceita falar com Galego. Ramiro interroga Almerinda. Ela o despista. Ramiro inventa para Almerinda que desconhece o paradeiro de Ingrid. Ela volta a ameaçá-lo.
Almerinda reitera para Ramiro que quer as terras de Augusto. Ele informa a patroa que também almeja o terreno. Almerinda não permite que Ramiro fique com as terras de Augusto. Ele insinua para Amarga que não irá obedecê-la. Ramiro assusta Almerinda. Damião confronta Henrique. O garotão e Betânia seguem mentindo para o corno. Paulo aparece e apoia a versão de Henrique. Damião resolve deixar o assunto para lá. Paulo ressalta que salvou a pele de Henrique. Betânia sai de cena. Almerinda não dá caso à ameaça de Ramiro. Ele a relembra que já foi demitido. Ramiro relata que Almerinda é uma ingrata. Ele comunica à patroa que vai cultivar muitas pimentas em suas terras. Almerinda informa a Ramiro que é capaz de destruí-lo. Ele passa por cima da viúva. Ramiro relembra a Almerinda que ergueu a processadora Arango. Ele dá um basta na Amarga. Almerinda declara guerra a Ramiro. Ele ressalta que ninguém a suporta. Ramiro humilha Almerinda. Ele reitera que ela terminará sozinha. Eles viram inimigos. Paulo dá ordens para Antônia. Ela sugere que ele procure Sabrina. Paulo e Antônia brigam feio. Ramiro aparece. O vilão relembra que Antônia também foi uma grávida desamparada. Ela se sente humilhada. Ramiro fofoca com Paulo. Vicente os escuta. Paulo informa Ramiro que vai fugir. O desalmado decide acobertar o garanhão. Eles veem Vicente. Ramiro perturba o filho. Vicente se sente preterido pelo pai. Ramiro avisa ao malandro que não gosta de brincar de casinha. Ele dá grana para Vicente. O malandro agarra o pai. Braulio os flagra. O moreno tenta agradar Vicente. O malandro rejeita as carícias de Braulio. Ingrid recebe uma visita. Carmen aparece. Ramiro entra em cena. Carmen avisa ao vilão que eles precisam conversar. Ingrid tenta afrontar a megera. Carmen enxota a cobra. Ramiro pede para Ingrid dar uma volta pelo jardim. Carmen decide se insinuar para o galego. Ela põe Ramiro à prova. Carmen pede para o vilão desistir do contrato que acordou com Augusto. Ela informa ao desalmado que eles podem ser amantes. Dolores vai ao quarto de Elisa. A órfã segue aliviada por ter quitado as suas dívidas. Dolores ressalta que Elisa será uma ótima agricultora. Elas conversam sobre Gael. Elisa continua pensando em Paloma. Dolores afirma para a protegida que a morena irá refletir. Elisa deduz que perdeu a amiga. Dolores a desmente. Ramiro deseja transar com Carmen. Ela exige que ele queime o contrato. Ramiro pega o documento. Ele não sabe o que fazer. Carmen informa Ramiro que pode colocá-lo como administrador das terras. Eles decidem dividir os lucros. Ramiro decide seguir as ordens de Carmen. Ela analisa o contrato. Ramiro queima o documento. Ele tira a roupa. Carmen beija Ramiro. Eles se agarram. Carmen continua seduzindo Ramiro. Os vilões seguem no maior amasso. Ingrid continua do lado de fora. Sabrina passa mal. Vicente regressa. Ele percebe que Sabrina comeu. Vicente tenta dar dinheiro para a cabeleireira. Sabrina deseja fugir com Paulo. Vicente sugere que a cabeleireira esqueça o garanhão. O malandro fala para Sabrina que Edmundo já apoia o casamento. Vicente revela para a cabeleireira que Paulo está planejando a sua fuga. Sabrina quase tem um troço. Dolores conta para Elisa que Carmen saiu. A fazendeira fala para a protetora que foi alertada por Ingrid. Dolores deseja morar com Lúcio. Elisa desestimula a governanta. A órfã revela para Dolores que Lúcio quer namorar com Malu. A governanta reage surpresa. Elisa e Dolores desejam a felicidade de Lúcio. A fazendeira comunica à protetora que após o casamento elas morarão juntas na casa de Gael. Elisa afirma para Dolores que nunca a largará. Almerinda liga para Lupe. Os irmãos decidem a data do casamento de Damião e Florência. Gael aparece. Ele deseja que seu casamento com Elisa seja a última celebração de Lupe no povoado. O sacerdote revela para o protegido que Damião e Florência escolheram a mesma data para se casar. Gael obriga Lupe a casá-lo. Ele ressalta que o pároco deve dar a mesma importância para os dois casamentos. Lupe fica encurralado. Braulio aborda Damião. Eles compartilham as suas lamúrias. Braulio afirma para Damião que não quer expor Vicente e Antônia. O bonitão continua cuspindo fogo. Braulio revela para Damião que todos já sabem que Elisa vai casar com Gael. O fortão desabafa com um amigo. Braulio insinua para Damião que ele está na boca do povo. O bonitão não suporta a ideia de perder Elisa. Braulio sugere que Damião esqueça a órfã. Vicente e Sabrina brigam feio. A cabeleireira crê que tem o amor de Paulo. Vicente tenta abrir os olhos de Sabrina. Ele se declara para
ela. A cabeleireira empurra o malandro. Vicente decide abusar de Sabrina. Ela o agride. Vicente ofende Sabrina. Ele volta a apanhar. Sabrina desabafa e sente fortes dores. Ela pede a ajuda de Vicente. Sabrina não suporta as suas dores. Ela pede para Vicente procurar Edmundo. Sabrina deduz que a sua gravidez está em risco. Paloma planeja cozinhar. Ramona percebe que o apetite da neta voltou. Paloma tenta agradar a avó. Ramona decide paparicar a neta. A curandeira conversa com Paloma. A morena ressalta para a avó que também tem bastante conhecimento sobre as ervas. Paloma admite para Ramona que já não suporta a situação. A curandeira consola a neta. Paloma pede perdão para Ramona. Elas se abraçam. Ramona afirma para Paloma que não vive sem ela. A curandeira ressalta para a neta que as ervas causam muitos efeitos imprevisíveis. Paloma deseja melhorar a sua relação com Ramona. Elas fazem um acordo. Ramona revela para Paloma que encontrou ervas estranhas na casa de Edmundo. A curandeira ressalta que alguém pode passar muito mal. Betânia encara as ervas. Edmundo pede um chá para a esposa. Betânia admite para o marido que estava dando as ervas para Sabrina perder peso. O médico fica chocado com a revelação. Betânia esclarece para Edmundo que desconhecia o estado de Sabrina. Ele analisa as ervas. Betânia abre o jogo com Edmundo. Ele a esculhamba. Eles discutem. Ambos seguem preocupados com Sabrina. Edmundo decide procurar a filha. Betânia continua chorosa. Vicente tenta cuidar de Sabrina. Ela exige que ele tome uma atitude. Vicente sai. Paloma dorme. Ramona acorda a neta. A curandeira continua pensativa. Damião chega no casebre. Ramona o questiona. Damião deseja falar com Paloma. Ramona não permite. A curandeira percebe que o bonitão está estranho. Ramona e Damião conversam sobre o noivado de Elisa e Gael. A curandeira ressalta para o fortão que o destino está tomando o caminho contrário. Ramona insinua para Damião que Florência também não o ama. Braulio e Gael vão ao bar. O valentão faz uma proposta de emprego pro Moreno. Braulio ressalta para Gael que nunca trabalhou no campo. Eles brindam e elogiam Lúcio. Gael insiste para Braulio trabalhar com Elisa. O esquentado conta para o Moreno que a órfã vai ser concorrente de Almerinda. Lúcio conta para Elisa que não aceitou ajudar Carmen. A fazendeira deseja contar a verdade para a tia. Lúcio impede. Ele reitera para Elisa que Carmen não pode descobrir a origem do dinheiro. A órfã afirma para o padrinho que não quer mais problemas com a tia. Lúcio ressalta para Elisa que eles não devem ter medo de Carmen. A fazendeira revela para o padrinho que vai abrir uma processadora. Lúcio reage surpreso. Ele estimula Elisa. A órfã afirma para o idoso que precisa dele. O velhinho fica receoso. Elisa obriga Lúcio a ajudá-lo. O idoso paparica a afilhada. Ramiro e Carmen continuam se agarrando. A vilã o hostiliza. Carmen esclarece para Ramiro que não voltará a transar com ele. O vilão fica furioso. Carmen controla Ramiro. Eles conversam sobre as terras. Ramiro afirma para Carmen que não quer mais saber de Almerinda. Eles desejam cultivar várias pimentas. Ramiro deseja morar com Carmen na fazenda de Virgens. Ela desdenha da situação. Carmen se despede de Ramiro. Ramiro fala sozinho. Carmen afronta Ingrid. A mulher entra na Casa Azul. Vicente os observa. Damião reencontra Elisa. A órfã confronta o bonitão. Damião fala para Elisa que quer parabenizá-la pelo noivado com Gael. Eles trocam provocações. Elisa revela para Damião que já recuperou as terras. O fortão não conta para a fazendeira que a ajudou. Os antigos pombinhos choram. Elisa informa para Damião que eles não têm nada para conversar. Ambos seguem chorosos. Florência pensa em Henrique. Ela fecha os olhos. Almerinda perturba Florência. A loira conta para a sogra que Sabrina ainda não apareceu. Florência sente calor. Almerinda ressalta que Sabrina e a Fresca estão grávidas ao mesmo tempo. A Amarga percebe que a cintura da nora está intacta. Florência engana Almerinda. A loira não aceita comer com a viúva. Almerinda e Florência seguem planejando o casamento. A Fresca arremessa o leque. Ingrid chama a atenção de Ramiro. Eles brigam por Carmen. Ingrid tenta arrancar informações de Ramiro.
Ele a agarra. Ingrid se desvencilha de Ramiro. O vilão conta para a cobra que vai dividir as terras com Carmen. Ingrid não compra a versão de Ramiro. Ele crê que ela está enciumada. Ingrid afirma para Ramiro que pode destruí-lo. Eles escutam os gritos de Vicente. O malandro chama Ramiro de pai. Ingrid não entende nada. Antônia vai ao quarto de Almerinda. A viúva olha para o ultrassom do neto. Almerinda decide acompanhar Florência nas consultas. Antônia estranha a postura da patroa. Almerinda afirma para a funcionária que já adora a criança. A Amarga esclarece para Antônia que detesta Elisa. A empregada se retira. Almerinda come. Ramiro quase agride Vicente. Ingrid os provoca. Ramiro tenta enxotar o filho da Casa Azul. O malandro revela para o pai que Sabrina está passando mal na fazenda de Edvirgens. Eles decidem ir ao encontro da cabeleireira. Antônia não encontra Vicente. Paulo faz uma ligação. Guido aborda o irmão. Paulo conta para o parente que Sabrina segue desaparecida. O empresário não acredita nas supostas boas intenções do irmão. Paulo segue inventando para Guido que ama Sabrina. O empresário esclarece para o familiar que irá vigiá-lo. Paulo perde a paciência com Guido. Ele ressalta que é capaz de tudo por Sabrina. Carmen entra em seu quarto. Ela vê algumas flores. Dolores mostra o bilhete para a patroa. Carmen insinua que a governanta é bastante intrometida. A vilã ressalta que Dolores não voltará a casar. A governanta desmascara Carmen. Elas divergem sobre Paulo. Carmen afirma para Dolores que não quer nenhum presente do Garanhão. A governanta insinua que a megera está se insinuando para Paulo. Carmen e Dolores trocam ofensas. A governanta ressalta que a víbora não respeita a memória de Augusto. Carmen quase agride Dolores. A governanta amaldiçoa a patroa. Carmen cheira as rosas. Ela decide continuar com o arranjo. Vicente e Ramiro veem Sabrina. O vilão manda o malandro voltar para casa. Vicente segue disposto a proteger Sabrina. Ramiro chacoalha o filho. Eles carregam Sabrina. Braulio culpa Antônia pela fuga de Vicente. Ela ressalta que o Moreno a abandonou. Braulio insinua para Antônia que Vicente está na casa de Ramiro. O Moreno revela para a esposa que o vilão mora com uma dama que trabalha na processadora. Almerinda escuta e estranha. Antônia informa a patroa que não sabe quem é a amante do galego. Gael procura Paloma. Ela ressalta que não quer vê-lo. Paloma afirma para Gael que ele finalmente será feliz. O valentão relembra a Morena que eles transaram. Paloma exige que Gael esqueça o ocorrido. A Morena supõe que o esquentado jamais esqueceu Elisa. Gael assegura para Paloma que não a usou. Ele relembra que a Morena estava se agarrando com Henrique. Paloma confessa para Gael que só queria chamar a atenção dele. A Morena informa ao valentão que não contará a verdade para Elisa. Ela fala para o esquentado que não tem a alma suja. Gael tenta acariciar Paloma, mas não consegue. A Morena reconhece a sua derrota para o valentão. Paloma rompe a sua amizade com Gael. A Morena volta a chorar. Paloma fala sozinha. Ramiro apressa Vicente. O vilão deixa Sabrina deitada na calçada. Ramiro pega o cavalo e sai de cena. A enfermeira socorre Sabrina. Edmundo e Betânia seguem nervosos. O telefone toca. Edmundo descobre que Sabrina está no hospital. Ele comunica à esposa que a cabeleireira já perdeu o filho. Edmundo revela para Betânia que Sabrina está à beira da morte. Braulio vai à Casa Azul. Ingrid conta para o Moreno que Ramiro saiu com Vicente. Ramona olha para o amuleto. Almerinda amassa o outro pingente. Damião volta para a fazenda. Ele admira o seu cavalo. Damião pensa em Elisa. Ele recorda o seu primeiro beijo com a órfã. Elisa deseja esquecer Damião. Ela ressalta que precisa amar Gael. Sabrina fala, mas quase perde as forças. Edmundo aparece. Ele descobre que Sabrina segue com hemorragia. Edmundo sente pena da filha. Ele tenta acalmar Sabrina. A cabeleireira vai para o centro cirúrgico. Edmundo reza. Vicente também fica arrasado com a situação. Edmundo pede a ajuda de Deus. O médico decide operar a filha. Vicente escuta a conversa dos médicos. O malandro segue desolado. Braulio encontra Vicente no hospital. O malandro afirma para o Moreno que está bem. Vicente conta para Braulio que Sabrina segue prestes a perder a vida. O Moreno reage atônito. Vicente se culpa pelo estado de Sabrina. Ele desabafa com Braulio. Eles se abraçam.
Braulio apoia Vicente. No dia seguinte, Damião se veste. Florência mostra os convites do casamento religioso para o marido. Damião informa a loira que eles só se casarão em 6 meses. Florência reitera para o parceiro que não quer casar barriguda. Damião fala para a esposa que deseja agradar Lupe. Ele sugere que Florência ajuste o vestido. Ela ressalta que sempre sai perdendo. Damião promete a Florência que irá agradá-la. Ela se declara para ele. Florência decide etiquetar os convites. Damião a estimula. Florência fala para o marido que o admira. Damião fica emocionado. Florência beija o parceiro. Damião segue preocupado com Sabrina. Florência conta para Damião que ainda não sabe de nada referente à cabeleireira. Damião sai de cena. Elisa relembra as palavras de Ingrid. Braulio conversa com Edmundo e Henrique. Ele ressalta para os demais que o Vicente só quis ajudar a Sabrina. Henrique agradece a ajuda do malandro. Edmundo informa a terceiros que a Sabrina adoeceu por conta de um chá. O médico pede a descrição dos presentes. Braulio tenta sair com Vicente. O malandro deseja ver a Sabrina, mas o Edmundo não permite. O doutor segue de olho na filha. Betânia conversa com Edmundo. A fofoqueira insinua ao marido que foi bom Sabrina ter perdido o bebê. Edmundo repreende Betânia. A mexeriqueira segue temendo os comentários dos demais. Edmundo informa a Betânia que o Paulo e o Guido devem descobrir o ocorrido. Ela reage nervosa. Edmundo critica Paulo para Betânia. Sabrina acorda. Ela informa aos pais que o Paulo não pode saber de nada. Elisa conversa com a Carmen. A vilã conta à sobrinha que não foi ajudada por Lúcio. Carmen revela para Elisa que fez um novo acordo com Ramiro. A megera informa a sobrinha que vai demitir o Gael. Elisa e Carmen continuam decididas a cultivar pimentas. A víbora relata à parente que o Augusto sempre foi um conformista. Carmen exige a Elisa que não se meta em seus problemas. Elas voltam a discutir. Carmen percebe que Elisa está escondendo algo. A órfã nega. Elisa insinua a Carmen que o Ramiro guarda segredos dela. A vilã mente para a sobrinha. Dolores conta para Elisa que o Gael quer vê-la. Carmen pede pão à governanta. Dolores hostiliza a patroa. Gael e Elisa se encontram. Eles relembram o passado. Elisa conta para o Gael que quer continuar morando com a Dolores. O valentão afirma para a noiva que não tem dinheiro. Elisa esclarece para o Gael que não pode abandonar a Dolores. Ele concorda. Gael relembra que Elisa tem um contrato com Damião. A fazendeira revela ao noivo que o Ramiro vai administrar as terras do Augusto. Gael fica furioso. Elisa o acalma. Gael planeja procurar uma grande casa. Ele deseja ter filhos com Elisa. Os noivos ressaltam que não é bom ser filho único. Gael pensa em Quênia. O rapaz admite à noiva que gosta de Damião como um irmão. Elisa pensa em Paloma. Florência visita Sabrina. A loira percebe que a cabeleireira está pálida. Sabrina engana Florência. A cabeleireira inventa para Fresca que o bebê está muito bem. Florência deseja que a Sabrina se case com o Paulo. A cabeleireira se sente preterida pelo garanhão. Henrique aparece. Ele vê o convite de casamento de Florência. Henrique esconde a sua tristeza. Sabrina pede para Florência convencer o Paulo a visitá-la. A loira decide ir embora. Henrique segue a Florência. Ela pede a presença dele no casamento. Florência se insinua para o Henrique. Ele volta a agarrá-la. Florência dá um tapa em Henrique. Mesmo assim, ele volta a beijá-la. O garotão apanha novamente. Betânia quase flagra os jovens. Henrique despista a mãe. Betânia também vê o convite. Edmundo sugere que a Paloma volte para casa. Ela fala para o patrão que precisa ficar ocupada. Edmundo consola a Paloma. Eles conversam sobre Sabrina. Paloma agradece a ajuda de Edmundo. O doutor ressalta à funcionária que o Henrique a adora. Edmundo deseja que a Paloma fique com o garotão. Ela fica pensativa. Edmundo paparica a Paloma. Ele exige que ela esqueça Gael. Florência procura o Paulo. Ele afronta a sobrinha. Florência sugere que o Paulo visite a Sabrina. A Fresca conta pro tio que a cabeleireira esteve no hospital. Florência continua pressionando Paulo. Ele segue decidido a não ajudá-la. Paulo ameaça Florência. Ele ressalta que é capaz de desmascará-la. Paulo encurrala Florência. Ele leva a sobrinha às lágrimas. Almerinda encontra Betânia. A viúva evita a antiga amiga.
Betânia agradece a hospitalidade de Almerinda. A fofoqueira insinua a Amarga que a Florência vive atrás de Henrique, ressaltando que os jovens ficaram trancados no quarto de Damião. Betânia coloca ideias na cabeça de Almerinda. A viúva decide confrontar Florência. Almerinda dá um tapa na Fresca. A Amarga ressalta que a Florência esteve trancada no quarto com Henrique. Damião escuta. Ele também pressiona a esposa. Paulo aparece. O Garanhão fala para o Damião que mentiu. Florência rebate as acusações dos demais. Paulo ressalta que Henrique estava no quarto por engano. Ele conta ao Damião que a Florência não dá bola ao garotão. O bonitão exige uma explicação de Almerinda. Ela também recua. Florência informa aos demais que entregou o convite de casamento apenas para Sabrina. Damião exige que a esposa não volte a enganá-lo. Florência culpa a Almerinda pela sua discussão com o marido. A viúva insinua que a loira não é decente. Florência volta a conversar com Paulo. Gael fala para Elisa que ainda estão devendo dinheiro para Augusto. O valentão revela à noiva que o Damião e a Florência se casarão no mesmo dia que eles. Elisa contém as suas lágrimas. Gael fala à parceira que não quer a Ingrid na cerimônia. Elisa orienta o noivo. Gael se despede da noiva. Florência afirma ao Paulo que não precisa da ajuda dele. O Garanhão segue amedrontando a sobrinha. Paulo insinua para Florência que ela irá para a Rua da Amargura. A Fresca relata ao tio que também pode acabar com a raça dele. Paulo e Florência trocam xingamentos. Ele deseja deixar o povoado. Paulo insinua que Florência terminará sozinha. Ela o expulsa do quarto. Damião vai à casa de Henrique. O rapaz interroga o garotão. Henrique afirma para o Damião que apenas cumprimentou a Florência. O garotão confunde o bonitão. Henrique volta a ressaltar que o Damião não ama a Florência. O rapaz conta ao garotão que só se casou pelo filho. Elisa percebe que a Carmen não está nem aí para a morte do Augusto. Ela deduz que a tia tem uma relação com o Paulo. Carmen afirma a Elisa que precisa refazer a sua vida. A megera deseja arrumar outro marido. Carmen esclarece para Elisa que não se interessa por Paulo. A fazendeira teme que a tia se case com o Ramiro. Carmen passa a perna em Elisa. A órfã insinua que a tia sempre foi uma parasita. Carmen afirma a Elisa que também tem seus pretendentes. A víbora volta a culpar a sobrinha pela morte do filho. Carmen afirma para Elisa que não vai desperdiçar o resto da sua vida. A fazendeira ressalta que a tia só estraga a vida dos demais. Carmen resmunga. Florência tenta se reconciliar com Damião. Ela jura ao marido que não está assediando Henrique. Damião dá um voto de confiança a Florência. Ele ressalta que não entende algumas atitudes da esposa. Florência conta para Damião que está preocupada com Sabrina. Ele estranha o interesse dela. Florência reitera ao Damião que o Paulo é capaz de abandonar a Sabrina. Ela comove o marido. Eles ressaltam que o Paulo não é confiável. Damião decide procurar o Guido. No dia seguinte, Gael vai à Casa Azul. O valentão fala para Ingrid que não irá julgá-la. Gael revela à mãe que vai se casar com Elisa. Ingrid reage surpresa. Gael conta para ela que vai se casar em 6 meses. Ingrid insinua ao filho que não irá ajudá-lo. Ele pede a companhia da mãe na cerimônia. Gael volta a sugerir que a Ingrid deixe o Ramiro. Ele ressalta que não quer ver o vilão na celebração. Ingrid despreocupa Gael. Eles se despedem. Dolores atende o telefone. Carmen a vê. Dolores fala à patroa que o Ramiro quer falar com ela. Carmen conversa com o vilão. Ramiro informa a megera que já comprou os móveis da fazenda. Ela reage abismada. Carmen deseja conhecer a fazenda de Ramiro. Ele continua impressionando a víbora. Carmen ressalta para o Ramiro que eles não terão uma relação. O galego relembra a megera que ainda está com as passagens. Carmen cita Ingrid. Ramiro afirma à víbora que pode dar um jeito nela. Carmen encerra a ligação. Almerinda planeja a decoração do casamento de Damião. Ela conversa com o Lupe. Almerinda ressalta ao irmão que adora organizar casamentos. Lupe conta à irmã que a Elisa e o Gael também vão se casar. A viúva fala ao irmão que não quer dividir a igreja com ninguém. Almerinda exige que o Lupe mude a data do casamento do Gael. O padre sugere que a irmã organize a cerimônia de Damião na capela da fazenda. Almerinda exige que Lupe priorize o sobrinho. Eles não param de brigar. Almerinda fala para o Lupe que não emprestará a decoração para Elisa. Gael aparece. Almerinda o ignora.
Ela percebe que esqueceu a sua bolsa. Gael conta pro Lupe que procurou a Ingrid. Eles conversam sobre ela. Gael revela ao Lupe que a Ingrid mora na Casa Azul. Almerinda escuta. Lupe dispensa a irmã. Gael revela ao protetor que a Almerinda e a Ingrid já se conhecem. O sacerdote banca o desentendido. Elisa procura o vestido de noiva de Stefânia. Dolores a ajuda. Elas deduzem que o Augusto se livrou do vestido. Elisa lamenta não poder se casar com a roupa da Stefânia. Dolores a ampara. A governanta volta a deduzir que a Elisa não está animada com o casamento. A órfã fala para a protetora que quer formar uma família. Elisa ressalta que o Gael será um ótimo pai. Dolores concorda. Ramiro sugere que a Ingrid saia do povoado. Ele inventa a ela que a Almerinda contratará um detetive. Ingrid fica nervosa. Ela volta a pedir o seu dinheiro para o Ramiro. Ele ressalta que irá ajudá-la. Ingrid pede para o Ramiro fugir com ela. Ele não aceita. Ingrid reitera para Ramiro que não gosta da Carmen. Ela deduz que o vilão está apaixonado pela megera. Ramiro seduz Ingrid. Ela percebe que o desalmado quer ser igual ao Rogério. Ramiro agarra Ingrid. Almerinda aparece e os flagra. Almerinda desmascara Ramiro. Ele tenta se explicar para a viúva. Almerinda afirma para Ramiro que irá colocá-lo na cadeia. A Amarga decide denunciar os algozes. Ingrid grita. Ramiro corre atrás de Almerinda. Ela tenta evitá-lo. Ramiro abre o jogo com Almerinda. Ele ressalta que a viúva não pode denunciá-lo. Almerinda continua firme em sua postura. Ramiro desafia a Amarga. Ele relata para Almerinda que pode contar a verdade sobre Gael para Damião. Ramiro consegue assustar a viúva. Ele ressalta que guarda vários segredos de Almerinda. Ela o detona. Eles trocam ofensas. Ramiro insinua para Almerinda que acabará com a raça dela. A Amarga passa mal. Almerinda entra no seu carro. Ramona procura Paloma. A curandeira deseja falar com Edmundo. Ramona tenta animar a Paloma. A Morena desabafa com a avó. Ramona volta a lembrar que Paloma transou com Gael. A curandeira insinua que a neta agiu como uma qualquer. Paloma rebate as acusações de Ramona. Ela esclarece para a avó que ama Gael. Paloma afirma para Ramona que a virgindade não é mais um tabu. A curandeira reitera que a neta agiu de forma indecente. Edmundo se despede do paciente e autoriza a entrada de Ramona no seu consultório. Vicente deseja falar com a Sabrina. Betânia expulsa o malandro da residência. Ramona aconselha Edmundo. Ela conta a ele que a Betânia tem ervas poderosas. Edmundo revela à curandeira que a Sabrina perdeu o bebê. Ramona lamenta a situação. Edmundo agradece a ajuda da curandeira. Eles trocam elogios. Ramona informa a Edmundo que não espalhará a fofoca sobre Sabrina. Eles fazem um acordo. Edmundo comenta com a Ramona que a Paloma e Sabrina se apaixonaram pelos caras errados. Ingrid continua fora de si. Ramiro conta para ela que já encurralou Almerinda. Ele confunde Ingrid. Ramiro tem novas ideias para ganhar dinheiro. Ingrid teme a vingança de Almerinda. Ela deseja recuperar a sua grana. Ramiro controla Ingrid. Elisa e Gael se encontram na casa de Lúcio. Eles seguem dispostos a montar uma nova processadora. Elisa e Gael leem alguns documentos. O valentão encontra um cheque. Elisa fica abismada. Ela descobre que Lúcio não entregou o cheque para o advogado de Almerinda. Os noivos reagem desconfiados. Elisa decide ir à fazenda Arango para entregar o cheque para Almerinda. Gael tenta desestimulá-la. Elisa percebe que o noivo está enciumado. A órfã inventa ao parceiro que não gosta mais do Damião. Elisa exige que Gael deixe de ser inseguro. Ela pega o cheque e sai. Ingrid visita o Guido. Ela fala para o empresário que precisa de dinheiro. Guido nota que Ingrid está nervosa. Ela deduz que irá morrer. Ingrid pressiona Guido. Ele a informa que está disposto a ajudá-la. Guido mostra o dinheiro para Ingrid. Ele exige que ela entregue as provas contra Ramiro. Ingrid tenta fugir com o dinheiro. Guido não permite. O empresário briga com a Ingrid. Eles marcam um novo encontro. Almerinda chega na fazenda e cospe fogo. Ela fala para Antônia que quer ficar sozinha. Almerinda quase quebra tudo.
Ela ressalta que ninguém a ameaça. Guido liga para Almerinda. A viúva admite para o empresário que ele sempre teve razão sobre Ramiro. Guido não entende nada. O empresário avisa a Almerinda que provará sua inocência. Ele pede a Amarga ir ao hotel do povoado. Almerinda admite para Guido que cometeu uma injustiça. Eles compartilham as suas lamúrias. Guido confessa para Almerinda que chegou a amá-la. Eles desejam colocar o Ramiro atrás das grades. Braulio, Henrique e Lúcio aparecem. Gael conta ao idoso que a Elisa foi à fazenda Arango. O velhinho quase tem um troço. Antônia revela para Elisa que a Almerinda não quer ver ninguém. A viúva aparece. Elisa tenta entregar o cheque para Almerinda. A Amarga ofende a fazendeira. Almerinda insinua a Elisa que o Ramiro não deu dinheiro para o Augusto. Elas voltam a brigar. Almerinda revela para Elisa que quem deu a grana para ela foi Damião. A órfã reage atônita com a revelação. Almerinda crê que a Elisa manipulou Damião. Ela insulta a fazendeira. Elisa afirma a Almerinda que nunca se aproveitou de ninguém. A viúva insinua à órfã que ela ganhou apenas um prêmio de consolação. Almerinda reitera para Elisa que o Damião gastou uma fortuna para ajudá-la. Elas não param de brigar. Almerinda sugere que a Elisa entregue o cheque para o Damião. A fazendeira segue em surto. Os seguranças expulsam Elisa da propriedade. Eles chacoalham a órfã. Damião defende Elisa. Ele dispensa os funcionários. Damião questiona Elisa. Ela relata que descobriu tudo. Damião resolve contar a verdade para Elisa. Ela chora muito. Elisa descobre que foi enganada por Lúcio. Damião informa a fazendeira que obrigou o velhinho a mentir. Elisa reitera ao bonitão que não quer nada dele. Ele sugere que ela continue com o dinheiro. Elisa ressalta que o Damião a ofendeu. Ela o deixa falando sozinho. Betânia vai ao quarto de Sabrina. A cabeleireira hostiliza a mãe. Betânia pede perdão a Sabrina. A cabeleireira culpa a mãe pelas suas desgraças. Betânia afirma a Sabrina que ela terá outros filhos. A fofoqueira segue preocupada com os comentários de terceiros. Sabrina crê que o Paulo não quer mais saber dela. Betânia a desmente. Sabrina avisa a mãe que será abandonada por Paulo. Betânia exige que a filha não volte a ver o Vicente. Sabrina revela à mãe que o Ramiro comprou a fazenda de Edviges. Paulo procura o vilão. O Garanhão informa a Ramiro que está prestes a deixar o povoado. O galego revela ao Paulo que deixou a Sabrina no hospital. O Garanhão descobre que a cabeleireira perdeu o bebê. Damião confronta a Almerinda. Ela ressalta que o filho não pediu a sua descrição. Damião deduz que a Almerinda só quis magoar a Elisa. Ela perde a paciência com o filho. Damião percebe que é uma marionete nas mãos de Almerinda. Ela ressalta que não quer discutir com ele. Damião sugere que a Almerinda descanse. Ele pede à mãe para mudar de atitude. Lúcio conta para o Gael que o Henrique também pode ser um dos funcionários da processadora. O rapaz desdenha da notícia. Braulio defende o Henrique. O garotão ressalta que o valentão tem ciúme de Paloma. Gael gargalha. Lúcio tenta acalmar os ânimos. Henrique e Gael trocam provocações. O valentão dá um voto de confiança para o garotão. Lúcio celebra. Betânia informa a Sabrina que precisa sair. Ela conta à filha que não localizou o Paulo. Betânia revela a Sabrina que pretende tomar café com Carmen. A cabeleireira chama a mãe de fútil. Betânia não consegue se acertar com a Sabrina. A mexeriqueira sai. Henrique tenta agradar os demais. Gael volta a duvidar da capacidade do garotão e o humilha. Lúcio ressalta que o rapaz é muito infantil. Gael não para de insultar o Henrique. Braulio repreende o valentão. Lúcio crê que a Elisa aceitará a contratação de Henrique. Ele ressalta para o Gael que eles precisam prosperar. Paulo procura Sabrina. Ele conta à cabeleireira que já soube de tudo. Sabrina afirma a Paulo que não quer perdê-lo. O Garanhão exige que a cabeleireira o esqueça. Lúcio relata para Gael que eles precisam registrar a empresa. Ambos também pensam em pedir um empréstimo bancário. Braulio e Henrique colaboram com o projeto. Lúcio ressalta para os demais que eles estão enchendo o cofrinho. Elisa reaparece. Ela aceita a permanência de Henrique no negócio. Elisa pede para conversar com Lúcio. Braulio e Henrique se retiram. Elisa ressalta que o Lúcio traiu a sua confiança. Ela deixa o padrinho arrasado. Gael descobre que o Damião ajudou a Elisa.
Lúcio não consegue encarar a afilhada. Elisa ressalta que pagou uma dívida com dinheiro alheio. Lúcio tenta se reconciliar com a afilhada. Elisa reitera que o padrinho a decepcionou. Ela sai de cena. Gael ampara Lúcio. O idoso se senta e chora. Sabrina conta para o Paulo que foi prejudicada por Betânia. Ele admite para ela que nunca a amou. Paulo chama Sabrina de insuportável. Ela o abraça. Paulo chacoalha Sabrina. Ele quase a esmurra. Paulo ressalta que Sabrina é igual a Betânia. Ele a deixa aos prantos. Betânia fofoca com Carmen. Elas conversam sobre Ramiro. Betânia insinua para Carmen que o vilão roubou muito dinheiro de Almerinda. A vilã decide mentir à amiga. Carmen conta a Betânia que o Rogério dava dinheiro para o Ramiro guardar os segredos obscuros. A mexeriqueira reage abismada. Betânia deduz que a Ingrid vai morar com Ramiro na antiga fazenda de Edviges. A fofoqueira reitera que a Carmen está na miséria, a deixando estressada. O telefone toca. Carmen e Betânia disputam para atendê-lo. Dolores toma a frente. A governanta ressalta que o Paulo está na linha. Carmen fala com o Garanhão. Ele tenta marcar um encontro com ela. Carmen evita o Paulo. Betânia exige uma explicação da amiga. Carmen envolve Elisa na situação. Betânia sugere que a vilã vá ao encontro de Paulo. Lúcio continua depressivo. Damião aparece. O rapaz conta ao Lúcio que a Elisa está descontrolada. O idoso desabafa com Damião. O bonitão sente pena de Lúcio. O velhinho afirma a Damião que não soube proteger Elisa. O rapaz agarra Lúcio. Damião se desculpa pelo estado do amigo. O idoso deduz que a Elisa jamais o perdoará. Damião promete a Lúcio que intercederá por ele. Gael e Elisa detonam Almerinda. O valentão decide confrontar os rivais. Dolores aparece. Damião aparece. Ele assusta os amigos. Gael enfrenta Damião. Ele ofende o amigo. Damião afirma para Gael que não tem medo dele, ressaltando que está disposto a devolver os socos. O valentão chacoalha o bonitão. Damião contém Gael. Elisa segue atônita. Florência procura Lupe e o surpreende. Ela fala para ele que o Damião está estranho. Lupe não sabe como ajudar a Florência. Ela sugere que o padre converse com o sobrinho. Lupe ressalta que a Florência errou ao se casar com Damião. Ela relembra ao sacerdote que terá um filho. Lupe sugere que a Florência se divorcie de Damião. Ele a aconselha. Elisa tenta acalmar os ânimos. Gael não para de provocar o Damião. O bonitão defende Lúcio. Elisa afirma para Damião que não precisa dele para resolver os seus problemas. Ela dispensa o rapaz. Gael empurra Damião. Dolores intervém. Elisa muda de ideia e pede para Damião continuar na fazenda. Ela informa ao bonitão que irá pagá-lo até o último centavo. Florência afirma para Lupe que ama Damião. O pároco ressalta que o rapaz não gosta da loira. Florência informa a Lupe que a decisão de se casar foi de Damião. O padre ressalta que os jovens não terão um bom matrimônio. Florência insinua que o Lupe está do lado de Elisa. Ele teme que a Fresca não seja uma boa mãe. Florência percebe que não será ajudada por Lupe. Ele sugere que a loira pare de sonhar. Florência e Lupe discutem. Ele exige que a Fresca tome uma decisão. Florência avisa a Lupe que não terá um casamento fracassado. Ela insulta o sacerdote e deseja que ele deixe o povoado. Betânia volta para casa. Sabrina revela à mãe que Paulo a enxotou. A cabeleireira impressiona a fofoqueira. Sabrina afirma à mãe que foi enganada por Paulo. Betânia desmente a filha. Sabrina culpa a mexeriqueira pela sua desgraça. Betânia relata à filha que a Elisa está perseguindo Paulo. Ingrid sugere que o Ramiro saia para passear. Ele fica desconfiado. Ramiro afirma para Ingrid que a Almerinda não vai agir contra eles. Os vilões têm novas ideias. Ingrid amaldiçoa o povoado. Ramiro a informa que ela recuperará o dinheiro. Ingrid se sente preterida pelo parceiro. Ramiro sugere que ela lute pela herança de Gael. Ela teme que a Almerinda a mate. Ramiro deixa Ingrid sozinha. Ela se apressa para sair. Ingrid guarda as provas contra Ramiro. Elisa entrega um cheque para Damião. Gael hostiliza o amigo. Damião ressalta para Elisa que só quis ajudá-la. Ela fica emocionada. Damião se declara para Elisa. Ele incomoda Gael.
Damião faz Elisa chorar. Ele ressalta que não deixará de amá-la. Gael perde a paciência com Damião. O rapaz afirma ao amigo que vai proteger a noiva. Elisa tenta disfarçar a sua tristeza. Ela abraça Dolores. Carmen e Paulo se encontram. Ele ressalta para ela que eles precisam conversar. Carmen recorda que Paulo ficou noivo de Sabrina. Ele xinga a cabeleireira. Paulo tenta seduzir Carmen. Ela desdenha da situação. Carmen afirma para Paulo que não gosta mais dele. Ele ressalta que ela enviuvou. Carmen informa Paulo que tem muitos pretendentes. Ele assegura. Carmen reitera que Paulo é um morto de fome. Ela dá um fora nele. Ramiro pensa em Carmen. Ele suspira pela vilã. Ramiro fala sozinho. Ele ressalta que é capaz de tudo por Carmen. Gael tenta acalmar Elisa. Ela deseja quitar a sua dívida com a Almerinda. Gael fala para Elisa que a processadora Santa Maria está devendo um pagamento para Augusto. Ela celebra. Elisa afirma para Gael que eles devem adiar a montagem da processadora. Lúcio vai à fazenda. Ele pensa em tocar o sino, mas se contém. Elisa encontra o padrinho. Ela pede perdão para Lúcio. Ele a despreocupa. Elisa admite para Lúcio que exagerou ao xingá-lo. O idoso admite para a afilhada que estava com um grande peso na consciência. Lúcio afirma para Elisa que precisava ajudá-la. Ele ressalta que Damião só quis ampará-la. Elisa informa ao padrinho que se sentiu ofendida pelo antigo namorado. Lúcio afirma para a afilhada que agiu por amor. Elisa o abraça. Eles se reconciliam. Lúcio conta para Elisa que vai jantar com a Malu. Ela reage contente. Elisa estimula Lúcio. Eles trocam declarações. Ingrid encontra Guido. Ela entrega os documentos para o empresário. Ingrid revela para o Guido que o Paulo foi cúmplice de Ramiro. O empresário sofre. Ingrid conta para Guido que o Paulo já havia cometido fraudes na capital. Antônia questiona Almerinda. Ela tenta impedir a saída da patroa. Almerinda revela para Antônia que vai dar um basta em Ramiro. A empregada fica contente. Ingrid informa a Guido que quer o dinheiro. Ele a contém. Ingrid nota que a grana sumiu. Guido a despista. Ingrid mostra mais documentos para o empresário. Ela impressiona Guido. O empresário supõe que ela também foi cúmplice dos vilões. Ingrid rebate as acusações de Guido. Ele conta que está esperando uma visita. Guido tenta obrigar Ingrid a esperar a chegada de Almerinda. Damião encontra Ramiro na fazenda. O galego aborda Bonitão. Eles se alfinetam. Ramiro afirma para Damião que sempre cuidou da processadora. O rapaz relembra ao vilão que a empresária é familiar. Ramiro insinua para Damião que a processadora só dá lucros, pois não há familiares brigando por ela. Ele confunde o rival. Ramiro sugere que o Damião confronte Almerinda. O Bonitão não entende nada. Ramiro conta ao rapaz que o Rogério teve muitas amantes. Ele insinua para Damião que o falecido tem outro filho. O Bonitão se assusta. Damião não acredita em Ramiro. Ele deduz que o seu suposto irmão já teria defendido seus interesses. Ramiro insinua para Damião que o outro filho de Rogério desconhece a verdade. Ele faz o rapaz refletir. Guido e Ingrid brigam feio. Ela deduz que a Almerinda irá colocá-la na cadeia. Ingrid entra em surto. Ela procura a grana. Guido decide ligar à polícia. Ingrid aponta uma arma para a cabeça do empresário. Damião conversa com Antônia. Ela conta que a Almerinda saiu. Ingrid faz Guido passar mal. Ela dá várias coronhadas na cabeça do empresário. Ingrid mata Guido. A Almerinda chega no hotel. Betânia a vê. A fofoqueira exalta a beleza de Almerinda. Betânia conta à viúva que o Edmundo está morando no hotel. Ela tenta fofocar com a Almerinda. A Amarga informa a mexeriqueira que quer conversar com o Guido. Betânia insinua que a Almerinda está agindo como uma qualquer. A viúva exige que a mãe de Henrique não faça fofoca sobre ela. Betânia revela para Almerinda que o Paulo discutiu com a Sabrina. Edmundo escuta. Ele confronta a esposa. Almerinda os deixa sós. Ingrid comprova que Guido está morto. Batem à porta do quarto. Ingrid não sabe o que fazer. Almerinda chama Guido. Ela fala com a camareira. Almerinda deseja entrar no quarto. A camareira não permite. Edmundo reitera a Betânia que o Paulo nunca prestou. Ela tenta calar o marido. Edmundo afirma para Betânia que Sabrina ficará melhor sem o Paulo.
A fofoqueira planeja o casamento da filha. Edmundo avisa a Betânia que protegerá Sabrina. Ela sugere que ele converse com a filha. Edmundo assegura para Betânia que a Sabrina superará a situação. Ele confessa para a esposa que sempre foi infeliz. Almerinda aparece e relata que não conseguiu encontrar o Guido. Ela se retira. Edmundo dispensa Betânia. Ela deseja obrigar o Paulo a se casar com a Sabrina, pois o Garanhão desonrou a cabeleireira. Henrique encontra Paloma. Ele deseja acompanhá-la. Paloma evita Henrique. Ele ressalta que a morena não aceita ser amada. Henrique se declara para Paloma. Ela reage abismada. Henrique admite para Paloma que está confuso. Ele admite que gosta da companhia dela. Paloma afirma para Henrique que não quer ter uma relação com ninguém. Ela ressalta que não pode correspondê-lo. Paloma pensa em Gael. Henrique sugere que a morena esqueça o valentão. Ele acaricia Paloma. Henrique afirma para a morena que pode conquistá-la. Paloma não consegue tirar o Gael da cabeça. A morena informa a Henrique que não tem nada a oferecer para ele. O garotão ressalta que lutará por Paloma. Ela o deixa falando sozinho. Ingrid arruma o quarto. Ela faz de tudo para que a morte de Guido pareça acidental. Ingrid encontra a maleta. Ela guarda os documentos. Ingrid sai do dormitório. Edmundo a vê. Ingrid inventa ao médico que quer falar com ele. Ela entra no quarto de Edmundo. Lúcio e Malu trocam elogios. Ele fala para ela que o jantar estava delicioso. Malu informa a Lúcio que vai conquistá-lo pelo estômago. Eles trocam elogios. Lúcio confessa para Malu que precisa do amparo dela. Ela o beija. Eles se despedem. Edmundo tenta dar água para Ingrid. Ela continua mal. Edmundo não consegue ajudar Ingrid. Ele deduz que ela teve problemas com Ramiro. Ingrid segue calada. Ela afirma a Edmundo que ninguém pode consolá-la. O doutor a abraça. Ingrid tenta beijar Edmundo. Ele não permite. Ingrid seduz Edmundo. Eles se agarram. Paulo tira a roupa. Florência surpreende o tio. Eles voltam a discutir por Sabrina. Florência tenta manipular o tio. Ela promete a Paulo que dará muito dinheiro a ele. O Garanhão revela para a sobrinha que a Sabrina perdeu o bebê. A loira detesta a notícia. Paulo informa a Florência que a Sabrina mentiu para ela. Almerinda chega na fazenda. Damião conta para a mãe que a Elisa vai pagá-la. Ela se irrita com a hostilidade do filho. Damião ressalta que sempre sofreu com o desamor da Almerinda. Ele reitera que o Rogério era infeliz. Damião conta para Almerinda que conversou com Ramiro. Ela se assusta. Damião ressalta que Almerinda teve várias rivais. A Amarga relembra ao filho que a Estefânia tentou fugir com Rogério. Damião insinua para Almerinda que ele tem um irmão. Ele exige que a mãe conte toda a verdade. Damião continua pressionando Almerinda. Ela reitera que ele não tem irmãos. Damião desconfia de Almerinda. Ela o despista. Damião percebe que Almerinda está nervosa. Ele insinua que pode gostar de seus irmãos. Almerinda sofre. Elisa olha para um vestido. Ela chora. Dolores aborda a protegida. A governanta revela para Elisa que se casaria com Braulio com aquele vestido. Dolores emociona a órfã. A governanta relata para a fazendeira que o vestido ainda não está pronto. Elisa decide costurar a roupa. Dolores afirma para a órfã que quer paparicá-la. Elisa agarra a protetora. Dolores sugere que a fazendeira haja apenas para agradá-la. Elisa se declara para a governanta. Damião entra no seu quarto e vê Florência. Ela fala para o marido que não o entende. Damião sugere que Florência seja paciente. Ela tenta seduzi-lo. Ele a contém. Damião afirma a Florência que não quer machucar o bebê. Ela o despreocupa. Florência não consegue fisgar o Damião. Ele informa a esposa que eles não vão transar até o nascimento da criança. Florência reage furiosa. Damião sugere que a parceira durma em outro quarto. Florência banca a ofendida. Ela se retira. Almerinda segue atônita. Ramiro liga para a viúva. Ele atormenta Almerinda. O galego revela para Amarga que tem uma fazenda. Ramiro conta para Almerinda que comprou a propriedade de Edviges. Ela quase desmaia. Lúcio entra em seu quarto. Ele cheira a roupa de Branca. Lúcio pensa na falecida. Ele suspira por Branca. No dia seguinte, Ingrid acorda e olha para Edmundo, que segue dormindo. Ela se recompõe e sai. A camareira vê a mulher. A trabalhadora bate na porta do quarto de Guido.
que não abre. A camareira entra no local. Ela segue falando, mas ninguém a responde. A camareira encontra Guido morto no banheiro. Ela grita. Edmundo acorda. A camareira dá a notícia pro médico. Florência desabafa com Paulo. Ele se irrita com a falação da sobrinha. Paulo sugere que a Florência acabe com a farsa. Ela afirma para ele que está em um beco sem saída. Paulo não entende a atitude de Florência. Ela segue disposta a conseguir um recém-nascido. Paulo relata para Florência que o Damião não pode tocá-la. Ele ressalta à sobrinha que é bom ela e o marido não dormirem no mesmo quarto. Florência dá razão para Paulo. Ele coloca ideias na cabeça da sobrinha. Florência segue com seu plano. Dolores conta para Elisa que a Sabrina quer vê-la. A órfã estranha. Elisa encontra Sabrina. A cabeleireira culpa a fazendeira pelo seu término com Paulo. Elisa perde a paciência com Sabrina. Ela informa a cabeleireira que nunca teve nada com Paulo. Elisa sugere que Sabrina procure Carmen. A irmã de Henrique não entende nada. Elisa revela para Sabrina que o Paulo vive atrás de Carmen. A cabeleireira estranha. Elisa reitera a Sabrina que o Paulo nunca prestou. A cabeleireira chora. Elisa volta a ressaltar que quase foi estuprada por Paulo. Sabrina não acredita. Elisa garante à cabeleireira que está falando a verdade. Ela também usa Kênia como exemplo. Sabrina segue detonando Paulo. Elisa tira a venda dos olhos da cabeleireira. Sabrina desaba. Elisa a consola. Ela sugere que a cabeleireira arrume outro pretendente. Edmundo cobre o corpo de Guido. Ele conversa com os funcionários do hotel. Edmundo crê que o Guido caiu durante o banho. Todos ficam tristes. Edmundo decide procurar os familiares de Guido. Almerinda visita Ramiro. Ela ressalta que ele não tem bom gosto. Almerinda confronta Ramiro. Ele despista a Marga. Almerinda conta para Ramiro que o Guido irá desmascará-lo. O galego sugere que a Marga calhe a boca do empresário. Almerinda não dá bola às chantagens de Ramiro. O vilão admite à viúva que roubou muito dinheiro da empresa. Almerinda ofende Ramiro. Eles conversam sobre Ingrid. Almerinda ressalta que Ramiro a traiu. A Marga relembra que a Casa Azul era o ninho de amor de Rogério com a amante. Ramiro desdenha da situação. O vilão faz uma proposta para a viúva. Elisa visita o Lúcio. Ele conta para ela que não está bem. Lúcio reitera para Elisa que segue deprimido. Ela o ampara. Lúcio conta a Elisa que está traindo a memória de Branca. A fazendeira ressalta que o padrinho não traiu ninguém. Lúcio afirma a Elisa que ninguém pode ocupar o lugar de Branca no seu coração. A órfã volta a sugerir que o idoso dê uma oportunidade para Malu. Lúcio fica confuso. Ramiro exige que Almerinda assine um contrato. Ele tenta obrigar a viúva a comprar as suas pimentas. Ramiro continua ameaçando Almerinda. Ele ressalta que pode desmascará-la. Ramiro relembra que cometeu crimes a mando de Almerinda. Ele informa a Marga que será odiada pelo filho. Ramiro consegue assustar Almerinda. Ele ressalta que ninguém gosta da viúva. Ramiro deseja que Almerinda seja hostilizada pelos vizinhos. Ela o amaldiçoa. Ramiro convence Almerinda a obedecê-lo. Ela tenta fazer um novo acordo com o funcionário. Almerinda ressalta que não será chantageada pelo resto da vida. Ela sai de cena. Sabrina conta para Betânia que conversou com Elisa. A fofoqueira não crê que Carmen se envolveu com Paulo. Betânia ressalta à filha que coloca as mãos no fogo pela amiga. A mexeriqueira põe Sabrina contra Elisa. A cabeleireira deseja falar com Paulo. Betânia afirma a Sabrina que elas podem se vingar do garanhão. Ingrid segue aos prantos. Ramiro aparece. Ele estranha a postura de Ingrid. Ela continua calada. Ramiro conta a Ingrid que já mobiliou a fazenda. Ele quase a agride. Ingrid revela a Ramiro que cometeu um assassinato. Ele não entende nada. Ingrid conta para Ramiro que tirou a vida de Guido. O vilão exige uma explicação da parceira. Ingrid revela para Ramiro que deu coronhadas em Guido. O galego se preocupa com a sua arma. Ingrid conta a Ramiro que já guardou o revólver. Ele segue a pressionando. Ingrid informa a Ramiro que agiu para protegê-lo. Ela conta para o desalmado que o Guido tinha provas contra ele. Ingrid ressalta que o Ramiro estava prestes a ser preso. Ele analisa os documentos. Florência chora muito. Almerinda volta para casa. Ela questiona os presentes. Damião conta para Almerinda que o Guido morreu. A viúva reage abismada. Damião ressalta que Almerinda estava alterada na noite anterior. Os policiais interrogam a Amarga. Eles creem que Almerinda foi a última a ver Guido. Ela relata para os demais que não fez nada contra o empresário. Almerinda revela aos presentes que não chegou a falar com Guido. Ela usa Edmundo como testemunha.
Ele a apoia. Edmundo segue ressaltando que o Guido caiu. Paulo chama o irmão de patético. Damião repreende o Garanhão. Os policiais perguntam aos demais se o Guido tinha inimigos. Almerinda nega. Florência intervém. Ela ressalta que o Ramiro odiava Guido. O galego não entende como o falecido reuniu tantas provas contra ele. Ingrid tenta colocar Ramiro contra Paulo. Ele segue atônito. Ingrid inventa para Ramiro que viu o Guido e o Paulo juntos. Ela continua passando a perna no parceiro. Ramiro jura vingança a Paulo. Ingrid ressalta que o galego é um covarde. Ela reitera que sujou as próprias mãos. Ramiro rebate as acusações de Ingrid. Eles trocam ameaças. Almerinda esclarece para os demais que não é mais a patroa de Ramiro e desmente Florência. A loira segue furiosa. Damião apoia Florência. Paulo inventa aos presentes que o Guido foi o único autor da fraude. Almerinda não acredita no Garanhão. Florência crê na inocência do pai. Os oficiais desejam falar com Ramiro. Damião conta para os demais que na hora do crime estava com o galego. Betânia e Sabrina aparecem. Os policiais ressaltam que uma dama saiu do quarto de Edmundo. Ele fica nervoso. Betânia inventa para terceiros que passou a noite com o marido. Elisa volta à fazenda e agrada Dolores. Ela vê Gael. Eles conversam sobre Lúcio. Gael decide alegrar Elisa. Ele entrega um cheque para a fazendeira. Gael dá o dinheiro para Elisa quitar a dívida com Almerinda. Ela recusa a grana do noivo. Gael obriga Elisa a aceitar o dinheiro. Eles se agarram. Gael reitera para Elisa que irá apoiá-la. Ele deseja entregar o montante para Almerinda. Instantes depois, Elisa conta a Dolores que não conseguiu consolar Lúcio. Elas divergem sobre a situação. Dolores afirma para Elisa que entende Lúcio. A órfã tece elogios a Malu. Elisa lamenta por Augusto não ter escolhido uma boa parceira. Dolores volta a xingar a Carmen. Ela choca Elisa. A fazendeira fala para a protetora que sente pena da tia. Elisa espalha sal pela cozinha. Ela pede a ajuda de Dolores. A governanta teme que o Lúcio magoe Malu. A secretária conversa com os colegas. Todos comemoram a demissão de Ramiro. Malu estranha a demora de Lúcio. O trabalhador assusta a secretária. Malu decide ir à casa de Lúcio. Ramiro chega na processadora. O trabalhador não permite que ele entre na empresa. Ramiro discute com um assalariado. Ele passa por cima do trabalhador. Betânia questiona Almerinda. Edmundo revela à esposa que o Guido morreu. A fofoqueira lamenta o ocorrido. Edmundo questiona as familiares. Betânia fala para os demais que pretende defender a filha. Ela acusa o Paulo de estupro. Elisa planeja comer. Ela pede a companhia de Dolores. Elas se sentam juntas. Carmen aparece e faz um escândalo, ressaltando que foi a processadora Santa Maria e não encontrou o cheque que eles deviam para o Augusto. Ela insinua que Elisa é uma aproveitadora, alegando que a sobrinha foi bastante esperta por ter ido atrás do dinheiro antes dela. Carmen afirma para a parente que o dinheiro de Augusto a pertence. Elas brigam feio e quase se agridem. Carmen ressalta a Elisa que é dona de 75% dos bens de Augusto. Ela exige que a sobrinha devolva o dinheiro que gastou. Elisa exige que Carmen pare de bisbilhotar as suas correspondências. Elas seguem brigando. Carmen continua com fome de dinheiro. Elisa revela para a tia que foi enganada por Lúcio e Damião. Carmen não acredita na sobrinha. Elisa abre o jogo com a vilã. Carmen quase agride a parente. Betânia e Sabrina continuam xingando Paulo. A cabeleireira relata para os demais que foi estuprada. Edmundo sente ódio de Paulo. Betânia denuncia o Garanhão. Damião e Almerinda também desmascaram Paulo. O Garanhão rebate as acusações dos presentes. Almerinda insinua que Paulo foi o responsável pela morte de Quênia. Edmundo deseja que a Ingrid também denuncie o Garanhão. Ele detona Paulo para os oficiais. Os policiais prendem o Garanhão. Paulo reage abismado. Ele é levado pelos oficiais. Elisa conta para Carmen que o Damião quis dar dinheiro a ela. A megera chama a sobrinha de tola. Elisa afirma a Carmen que não deve explicações a ela. A víbora volta a esculhambar a parente. Carmen tortura Elisa. A fazendeira não deseja perder os seus pertences. Elisa insulta Carmen, que quase a espanca. Dolores aponta um garfo para a patroa. Elisa crê que Carmen ficará com tudo. Dolores consegue assustar a vilã. A governanta afirma para Elisa que elas devem sair da fazenda. A órfã sugere que a protetora seja paciente. Edmundo se despede dos demais. Betânia apoia Almerinda. Florência não consegue parar de chorar. Ela desabafa com Damião.
Ele tenta acalmá-la. Damião decide velar o Guido na capela da fazenda. Almerinda o apoia. Damião carrega Florência. Almerinda chora e dispensa Antônia. Ela fala sozinha. Lúcio continua depressivo. Malu visita. Ela questiona Lúcio. Ele informa a secretária que está desanimado. Malu tenta cuidar de Lúcio. Ele a informa que quer ficar sozinho. Lúcio enxota Malu. Ela sai. Malu sofre com o desamor de Lúcio. Damião descobre que o Ramiro está na processadora. Ele confronta o vilão. Eles se alfinetam. Ramiro ressalta para Damião que não há nada de bom na empresa. O bonitão se irrita. Damião estranha a postura de Ramiro. O desalmado conta ao rival que passará a plantar pimentas. Ramiro relata a Damião que fez um acordo com Almerinda. O rapaz não aceita comprar as pimentas do inimigo. Damião declara guerra a Ramiro. Ele deduz que o galego ameaçou Almerinda. Ramiro sugere que Damião fale com a mãe. O bonitão continua à beira de um ataque. Ramiro enrola Damião. Lupe aparece na capela. Damião agradece a ajuda do tio. Eles lamentam a morte de Guido. Damião conta ao tio que a Florência está destruída. Lupe se preocupa com Almerinda. Damião também. Lupe tenta consolar o sobrinho. Damião recorda as mortes de Rogério e Estefânia. Os familiares ressaltam que a tragédia mudou a vida de todos. Damião pergunta ao tio se tem irmãos. Ele exige uma resposta de Lupe. Gael aparece na fazenda. Damião cumprimenta o amigo. Ele pede para Gael sair da capela. Lupe afirma para Damião que precisa preparar a missa de Guido. O rapaz nota que o tio está temeroso. Lupe continua amedrontado. Damião não para de pressionar o tio. Lupe indaga ao bonitão. Damião admite ao tio que não sabe como lidaria com os irmãos. Ele confessa para Lupe que adora Gael. O padre sorri. Lupe teme que o Damião deixe de gostar de Gael. O rapaz admite ao tio que está confuso. Damião ressalta que Lupe sempre é coberta Almerinda. Ele volta a conversar com Gael. O valentão dá os pêsames ao amigo. Gael entrega o dinheiro a Damião. O bonitão não sabe como Elisa conseguiu a grana. Gael revela ao amigo que está ajudando a noiva. Betânia e Edmundo conversam sobre Sabrina. Ela ressalta que mentiu para salvá-lo. Gael revela para Damião que a Carmen vai colocar o Ramiro como administrador das terras de Augusto. O rapaz se preocupa com Elisa. Gael conta a Damião que a fazendeira pode processar a tia. Eles voltam a trocar provocações. Gael exige que o Damião deixe Elisa em paz. O bonitão ressalta que o rapaz é muito inseguro. Gael crê que Elisa o ama. Ele comunica a Damião que a órfã também vai cumprir o contrato que eles fizeram. Ambos brigam por negócios. Gael sugere que Damião cancele o contrato como presente de casamento. O rapaz aceita as condições do amigo. Edmundo relembra a Betânia que eles estão separados. Ela chora. Edmundo afirma para Betânia que quer refazer a sua vida. Ela volta a se emocionar. Betânia tenta reatar com Edmundo. Ele a dispensa. Edmundo afirma a Betânia que eles precisam assinar o divórcio. A fofoqueira desaba. Edmundo conta para Betânia que vai ajudar os filhos. Eles ressaltam que não são bons pais. Betânia pede pro Edmundo ir embora. Ele vai atrás de Sabrina. Edmundo tenta aconselhar a filha. Ela se culpa pela discussão dos pais. Edmundo confronta Sabrina sobre a acusação contra Paulo. Ela mente ao pai. Edmundo ressalta a Sabrina que queria fisgar o Paulo. Ela fala pro pai que nunca foi amada pelo Garanhão. Ambos detonam Paulo. Edmundo deduz que a Sabrina está difamando o antigo namorado só por vingança. Ela desmente o pai. Edmundo decide acreditar em Sabrina. Ramiro deseja que a Ingrid saia da cidade. Ela fala para ele que vai continuar no povoado. Ramiro tenta se livrar de Ingrid. Ela percebe que o vilão continua esquisito. Ramiro e Ingrid voltam a berrar. Ele teme que ela seja presa. Ingrid afirma para Ramiro que ninguém a acusará pela morte de Guido. Ele segue receoso. Ingrid continua disposta a arrancar dinheiro de Almerinda. Ramiro inventa para a parceira que quer protegê-la. Ingrid conta ao galego que só vai embora após o casamento do Gael. Dolores alarma Elisa. Os oficiais contam à órfã que o Paulo está na cadeia. Elisa não entende nada. Os policiais sugerem que a fazendeira deponha contra Paulo. Carmen apoia a sobrinha. Ela ressalta que também foi assediada por Paulo. Todos relembram a morte de Quênia. Elisa pensa em pedir a ajuda de Gael. Os oficiais marcam um encontro com as damas. Eles também pedem para conversar com a Dolores. Ela reage surpresa. Os policiais citam Horácio. Almerinda pensa em Guido. Ela relembra a declaração do falecido. Damião vai ao quarto da mãe. Ele entrega o dinheiro de Elisa para a viúva. Almerinda fala para Damião que não quer conversar sobre negócios naquele momento. O bonitão relembra que a mãe difamou Guido. Almerinda afirma ao filho que adorava o falecido. Damião deseja limpar o nome de Guido. Almerinda fala para a cria que também está suscetível a cometer erros.
Damião percebe que a mãe deixou de ser arrogante. Almerinda sofre com o desamor do filho. Damião conta a Amarga que voltou a conversar com Ramiro. Ele preocupa a viúva. Almerinda confronta Damião. Dolores descobre que a viatura capotou. Ela pensa que Horácio está ferido. Os policiais contam para as damas que o bandido fugiu. Carmen fica nervosa. Elisa repreende a tia. Os oficiais revelam para Dolores que o Horácio morreu durante um confronto policial, pois um tiro causou a explosão de gás e carbonizou o bandido. A governanta quase tem um troço. Os oficiais asseguram para Carmen que Horácio perdeu a vida. Elisa consola Dolores. Carmen agradece a ajuda dos policiais. Elisa segue chamando a atenção da tia. Os oficiais se retiram. Dolores segue inconsolável. Elisa a agarra. Carmen fica aliviada. Ela ressalta que as moradoras da fazenda são amaldiçoadas. Carmen insinua que o destino de Elisa também é enviuvar. Almerinda e Damião dialogam sobre Ramiro. Ela pede ao filho tomar uma decisão sobre o contrato. Damião conta para a mãe que o Ramiro e a Carmen fizeram um acordo. A Amarga não se importa. Almerinda admite para Damião que está disposta a negociar com Ramiro. Ela relembra ao filho que o vilão sempre cuidou da processadora. Damião desconfia das intenções da mãe. Almerinda continua assustada. Damião percebe que a Amarga foi encurralada pelo antigo funcionário. Almerinda nega. A viúva ressalta ao filho que o Rogério não era santo. Almerinda segue descontrolada. Damião desconhece a mãe. Ele aceita assinar o contrato com Ramiro. Elisa tenta dar chá para Dolores. A governanta não entende a origem da sua tristeza. Elisa afirma para Dolores que Horácio a amava. A governanta segue aos prantos. Dolores sente pena de Horácio. Elisa crê que o bandido tinha um lado bom. Dolores conta à protegida que chegou a se despedir de Horácio. Elas continuam emocionadas. Elisa reitera para Dolores que o Horácio sempre foi bom com ela. A órfã pensa em Estefânia. Dolores reitera para Elisa que o bandido cometeu muitos crimes. A fazendeira sugere que a protetora guarde as boas lembranças de Horácio. Elisa sofre com a ausência dos pais. Ela e Dolores compartilham as suas lamúrias. Elisa acaricia a protetora. Elas trocam juras de amor. Carmen fala sozinha e ressalta que se livrou da única testemunha do seu crime. Ela se olha no espelho. Florência abraça o caixão de Guido. Damião não consegue amparar a esposa. Florência relata ao marido que não vai superar a morte do pai. Damião deseja que a parceira tenha resignação. Ele relembra a Florência que também perdeu o pai. Damião ressalta que a esposa teve Guido durante toda a infância. Florência reitera ao marido que está totalmente desamparada. Ela não se conforma com a morte de Guido. Florência ressalta ao Damião que não foi justa com o pai. Ela informa ao marido que sempre foi uma péssima filha. Damião sugere que a Florência não se atormente. Ela ressalta que se sacrificou por Guido. Damião não entende o comentário. Ele confronta Florência. Ela olha para Almerinda. Florência conta para Damião que foi torturada pela viúva. A loira revela ao marido que a Almerinda a obrigou a engravidar. Damião fica chocado com a revelação de Florência. A loira detona Almerinda. Damião continua atônito. Florência ressalta ao bonitão que teve que ceder às chantagens de Almerinda. Damião deseja confrontar a mãe. Florência impede. Ela afirma para o marido que a Almerinda pode destruí-la. Florência comove Damião. Ela segue fora de si. Florência admite para Damião que está infeliz. Ela ressalta que ele não a ama. Florência sente saudade da mãe. Ela faz o Damião chorar. Florência reitera que não tem mais ninguém. Ela relembra que o Paulo está preso. Damião abraça Florência. Ele alega que o marido não pode apoiá-la. Ingrid celebra ao deixar a Casa Azul. Ela decide morar com Ramiro na fazenda. O vilão ressalta que a Ingrid deve ir embora. Os vilões voltam a discutir. Ingrid insinua que Ramiro não sabe o que quer. Ele pede a compreensão dela. Ambos admitem que são difíceis de lidar. Ramiro seduz Ingrid. Ela desconfia dele. Ingrid relembra a Ramiro que agiu para protegê-lo. Eles saem juntos. Ramiro carrega as malas. Gael conta para Elisa que pagou o Damião e cancelou o contrato. Ela reage feliz. Gael percebe que a noiva está estranha. Elisa conta ao noivo que o Horácio morreu. Gael fica chocado com a notícia. Elisa segue com pena do bandido. Gael ressalta à parceira que os criminosos não mudam. Ele não se importa com a morte de Horácio. Elisa detona Paulo. Gael descobre que o Garanhão está na cadeia. Elisa sugere que o noivo preste queixa contra Paulo pelo que ele fez com a Quênia.
Gael resolve seguir o conselho da noiva. Elisa descobre que Guido morreu. Ela reage abismada. Lupe discursa. Ele deseja que Guido descanse em paz. Florência segura a mão de Almerinda. Ela admite que odeia a Amarga. Florência xinga a Almerinda. A viúva tenta calá-la. Florência culpa a Almerinda pela morte de Guido. A Amarga rebate as acusações da nora. Florência relata para Almerinda que o Guido sempre gostou dela. Ela assusta a viúva. Florência conta para Almerinda que já desmascarou para Damião. Ela deseja colocar o marido contra a mãe. Almerinda desconhece Florência. A loira declara guerra à sogra. Florência afirma para Almerinda que ela não terá mais paz. A Fresca deseja que seu suposto filho odeie a avó. Florência responsabiliza Almerinda pelas suas desgraças. Ela dá o beijo de Judas na Amarga. Dolores e Braulio conversam sobre Horácio. O Moreno decide ajudar a governanta. Braulio conta para Dolores que vai trabalhar na processadora de Elisa. Ele deseja ganhar a admiração de Vicente. Dolores estimula Braulio. Ele assegura a ela que não reatará com Antônia. Braulio decide abrir um jogo com Dolores. Ele revela que Ramiro é o pai de Vicente. Florência fala para Damião que quer ficar a sós com o defunto. O rapaz sai de cena. Florência promete ao pai que irá vingá-lo. Ela deseja que o falecido sinta orgulho dela. Elisa chega na capela. Ela encara Florência. Ingrid e Ramiro chegam à fazenda. Ela admira a propriedade. Ingrid continua contente. Ramiro a paparica. Eles namoram. Ramiro fala para Ingrid que nada pode detê-lo. Ele deseja ser como o Rogério. Almerinda vai ao escritório. Ela fala sozinha e pede perdão a Guido. Um bandido chega na fazenda. Almerinda é surpreendida por Horácio. Ela o reconhece. Almerinda deseja que o Horácio volte à cadeia. Ele aponta uma arma para ela. Horácio reitera a Almerinda que escapou da polícia e da morte. Ela crê que o bandido irá matá-la. Horácio afirma a Almerinda que não pretende prejudicá-la. Ela não entende nada. Horácio conta a Almerinda que foi dado como morto. Ele exige a ajuda da viúva. Horácio amaldiçoa Ramiro. Ele ressalta que perdeu tudo graças ao galego. Horácio afirma a Almerinda que quer se vingar de Ramiro. O bandido informa a Amarga que pode colocar o vilão na cadeia, desde que ela proteja Dolores e os demais. Florência questiona Elisa. A órfã informa a rival que não se alegra da dor alheia. Elisa tenta consolar Florência. A Fresca estranha. Elisa relembra a Florência que também perdeu os pais. Ambas choram. Elisa sugere que a Florência siga adiante. A loira não abaixa a guarda. Florência esclarece para Elisa que elas não serão amigas. A Fresca informa a rival que continuará com Damião. Florência humilha Elisa. A fazendeira ressalta que foi um erro procurar a inimiga. Elisa se despede de Florência. Meses depois, Almerinda acompanha a nora em uma ultrassom. A viúva é enganada pelo médico. Florência sente preguiça. A enfermeira segue com a farsa. Almerinda tenta ajudar a Florência. A loira não permite que a sogra a toque. Almerinda fala a sós com o charlatão. Ela crê que a gravidez de Florência está normal. Malu e Damião ressaltam que a processadora está perdendo muito dinheiro. Eles reiteram que Braulio faz falta. Malu tenta levantar o ânimo de Damião. Ele conta que está perdendo vários fornecedores para a processadora da Elisa, ainda que a empresa concorrente não tenha inaugurado. Ambos ressaltam que o projeto da órfã já deu indícios de que prosperará rapidamente. Elisa e Gael reúnem os funcionários. Eles inauguram a nova processadora. Elisa agradece a ajuda de Lúcio, Braulio e Henrique. Ela se declara ao noivo. Elisa cita Estefânia e Augusto. Ela volta a chorar. Elisa sente saudade de Branca. Todos a felicitam. Os queridos colocam a mão na massa. Elisa percebe que Lúcio não está contente. Ele cita as virtudes da afilhada. Eles trocam elogios. Elisa convida Lúcio para comer. Ele recusa. Gael comenta com a noiva que o Lúcio segue deprimido. Eles se preocupam com o idoso. Gael sai com a Elisa. Paloma pensa no amado. Ela recorda uma conversa que teve com o Valentão. No passado, Paloma admite para Gael que sente saudade de Elisa. O rapaz fala a Morena que não mudará os seus planos. Paloma ressalta que Elisa não ama Gael.
O valentão crê que a noiva já esqueceu Damião. Paloma desmente Gael. Ela volta a se declarar para ele. Gael tenta deixar a Paloma falando sozinha. Ela crê que o rapaz não ama Elisa como fala. Paloma se insinua para Gael. Ela o excita. Gael esclarece para Paloma que venera Elisa. Ela o beija. Na atualidade, Ramona nota que a neta está pensativa. Paloma joga a comida fora. Ela fala para Ramona que está sem fome. A curandeira ressalta que a neta segue pálida. Ramona deseja dar chá para Paloma. A morena contém a avó. Ramona ressalta para Paloma que precisa cuidar dela. Ela se declara a neta. Ramona teme que a Paloma volte a cometer loucuras. A morena assegura à avó que está bem. Ramona exige para Paloma que saia da depressão. Ela pede para a neta reagir. Paloma afirma a Ramona que jamais esquecerá o Gael. A morena decide sair. Gael e Elisa analisam uma casa. Eles percorrem a residência. Gael e Elisa planejam a decoração da propriedade. Eles fazem planos para o futuro. Elisa afirma a Gael que sente orgulho dele. Eles trocam juras de amor. Gael nota que Elisa segue aflita. Ela admite para ele que está com saudade de Paloma. Gael despista Elisa. Ele tem uma lembrança. No passado, Gael exige que a Paloma não volte a beijá-lo. Ela o desobedece. Paloma percebe que consegue descontrolar Gael. Ele a chacoalha. Gael reitera a Paloma que sente apenas desejo por ela. Eles seguem no maior amasso. Paloma acaricia Gael. Ele ressalta que ela está brincando com fogo. Paloma relembra a Gael que eles já transaram. Ele resiste às investidas dela. Gael fala para Paloma que seguirá fiel a Elisa. Ela conta para ele que a Ramona viajou. Eles trocam outro beijo. Na atualidade, Elisa percebe que Gael está aéreo. Ele mostra uma aliança para ela. Elisa sugere que Gael não gaste muito. Ela conta para ele que já tem o vestido de noiva. Eles ressaltam que o casamento está chegando. Elisa segue saltitante. Dolores conversa com Carmen. A vilã deseja a ruína do projeto da sobrinha. Dolores alega que Carmen tem a boca maldita. Ela ressalta que a patroa e o Ramiro não conseguiram uma colheita decente. Carmen cala Dolores. Ela deseja que a governanta e Elisa saiam da fazenda. Dolores percebe que Carmen não liga para a sobrinha. A megera conta para a governanta que a Elisa está estragando a própria vida. Dolores amaldiçoa Carmen. Ramiro se irrita com a praga na plantação. O peão ressalta que o vilão compra péssimos produtos. Ramiro demite o empregado. Outro peão reitera para os demais que a Ramona amaldiçoou as terras. A curandeira aparece e confirma. Ramona informa a Ramiro que não nascerá nenhuma pimenta na plantação. Ela assusta o algoz. Os peões riem do patrão. Paloma trabalha. Ela tem uma lembrança. No passado, Paloma reitera a Gael que eles estão sozinhos. Ele faz de tudo para ir embora. Paloma não para de assediar o Gael. Ela o encurrala. Paloma toma uma decisão. Ela afirma a Gael que irá ajudá-lo. Ele fica em um beco sem saída. Paloma morde a boca de Gael. Ela vai ao quarto. Paloma tira a roupa. Gael quase tem um troço. Ele entra no quarto e agarra a morena. Eles transam mais uma vez. Ainda no passado, Paloma e Gael seguem se amando. Na atualidade, Edmundo questiona a funcionária. Eles conversam. Edmundo percebe que a Paloma está bastante distraída. Ela confunde o patrão, mas desiste de desabafar. Edmundo teme que Paloma esteja doente. Ela admite para ele que está preocupada. A Laíde aparece para sua consulta. Paloma inventa para Edmundo que já melhorou. Eles deixam o assunto para lá. Elisa visita Malu. A secretária reage surpresa. Elisa fala para Malu que está preocupada com Lúcio. Ela ressalta para a secretária que o idoso segue deprimido. Malu afirma a Elisa que está de mãos atadas. A órfã sugere que a secretária apoie Lúcio. Malu fala para Elisa que não voltou a ser procurada pelo pretendente. A secretária expõe os seus sentimentos à fazendeira. Elisa reitera para Malu que o Lúcio precisa dela. Ela sugere que a secretária seja paciente. Elisa conta para Malu que Branca a admirava. A órfã exige que a secretária siga lutando pelo seu amor. Malu também aconselha Elisa.
A secretária conta para a fazendeira que o Damião também está depressivo. Elisa não se importa. A órfã vai embora. Malu reflete. Almerinda e Florência voltam à fazenda. Antônia as perturba. Florência descobre que o Damião não chegou. Almerinda acerta os últimos detalhes do casamento. Florência informa a sogra que não se importa com a festa. Almerinda estranha. Florência reitera à viúva que o Damião não a ama. Almerinda ressalta a nora que ela mudou muito após a morte de Guido. Elas discutem. Almerinda percebe que Florência não superou o falecimento do pai. A loira segue evitando a amarga. Elisa vai ao rio. Ela pensa em Damião. Elisa relembra o momento de amor que viveu ao lado do amado. Ela se emociona. Damião encontra Elisa. Ele crê que a amada está relembrando os velhos tempos. Elisa enrola Damião. Ele a segura. Eles divergem sobre os casamentos. Elisa inventa para Damião que ama Gael. Ela o chateia. Ramona visita Edmundo. Eles se cumprimentam. A curandeira admira a nova casa do doutor. Edmundo conta para Ramona que já assinou o divórcio com a Betânia. A curandeira crê que a fofoqueira ama o médico. Edmundo desmente Ramona. A curandeira relata ao amigo que está preocupada com Paloma. O doutor informa a Ramona que a morena sofre por amor. A curandeira sugere que o Edmundo fique de olho em Paloma. Ramona exige que o médico examine a morena. Ela pede discrição a Edmundo. O médico aceita ajudar a Ramona. Lupe escuta a confissão de uma fiel. Em seguida, ele a perdoa pelos pecados. Paloma vai à igreja. Lupe fica surpreso ao vê-la. A morena informa ao padre que precisa se confessar. Paloma alarma Lupe. Ela revela para ele que se entregou para Gael. O sacerdote descobre que a morena transou com um valentão 2 vezes. Paloma desabafa com Lupe. O pároco ressalta que os jovens traíram Elisa. Paloma assume a responsabilidade do ocorrido. Lupe também responsabiliza Gael. Paloma conta ao padre que a Ramona já sabe que ela não é mais virgem. A morena revela para o Lupe que pode estar grávida. Damião crê que a Elisa está mentindo. Paloma teme a fúria de Ramona. Ela deduz que a curandeira irá desmascará-la. Lupe sugere que a Paloma procure Gael. Ela não gosta da ideia. Paloma afirma a Lupe que não pretende voltar a procurar o Gael. Ela se sente culpada por ter traído a confiança de Elisa. Paloma revela a Lupe que não voltou a ser procurada pelo Gael. Ela deseja respeitar a decisão do amado. Paloma afirma a Lupe que não quer a pena do Gael. Ele sugere que ela deixe de ser orgulhosa. Paloma reitera a Lupe que não é como Florência. Ela informa ao pároco que ainda não confirmou as suas suspeitas. Lupe exige que Paloma entre em ação. Ela segue disposta a esconder a gravidez de Gael. O padre deseja falar com o protegido. Paloma impede. Ela deixa Lupe em um beco sem saída. A morena informa ao sacerdote que só precisava expor o que sentia. Ela sai. Lupe segue atônito. Elisa encontra Gael. Ele a interroga. O valentão deduz que a noiva estava com Damião. Elisa se incomoda com o ciúme de Gael. Eles voltam a discutir. Elisa afirma a Gael que não ficará se escondendo de Damião. Ele deseja deixar a cidade. Elisa relembra a Gael que eles precisam trabalhar na processadora. A órfã exige que o noivo confie nela. Gael segue inseguro. Elisa insinua para o parceiro que eles ainda podem cancelar o casamento. Damião vai ao quarto de Florência. Ela é fria com ele. Florência afirma para Damião que está exausta. Ele estranha a postura dela. Florência sorri. Ela debocha de Damião. O rapaz tenta se reaproximar da esposa. Florência relembra a Damião que sempre foi hostilizada por ele. Ela insinua ao marido que não o ama. Damião tenta tocar a barriga de Florência. Ela não permite. Damião sai de cena. Florência levanta e tranca a porta. Elisa desabafa com Dolores. A governanta defende o Gael. Elisa afirma a Dolores que não está insinuando o noivo. A governanta ressalta que a fazendeira ama o Damião. Elisa conta a Dolores que está sendo pressionada pelo Gael. Ela supõe que o rapaz já não a ama. Dolores percebe que Elisa segue confusa. A governanta ressalta à protegida que o Gael não deixará de ser dramático. Elisa teme que o noivo passe a se comportar como Augusto. Dolores deduz que a órfã quer cancelar o casamento.
Elisa reitera à protetora que não deseja cometer erros. Dolores sugere que a protegida abra o jogo com Gael. O valentão encontra Lupe sozinho na igreja. O padre obriga o protegido a refletir. Gael fala para Lupe que não desistirá de se casar com Elisa. O sacerdote insinua que o protegido está com a consciência pesada. Gael admite para Lupe que lamenta a situação de Paloma. O pároco confronta o rapaz. Lupe tenta obrigar o Gael a limpar a alma. O valentão mente ao protetor. Lupe informa a Gael que não vai casá-lo. O rapaz não entende nada. Lupe desperta a fúria de Gael. O padre ressalta ao protegido que não será cúmplice de uma loucura. Ele também decide não casar Damião. Gael se benze. No dia seguinte, Paloma entrega os registros dos pacientes para o Edmundo. Ele segue preocupado com a funcionária. Edmundo decide examinar a Paloma. Ele conta a Morena que foi procurado por Ramona. Paloma fica furiosa. Edmundo insinua a Morena que a Ramona sabe algo sobre ela. Paloma chora. Ela abre o jogo com o patrão sobre a gravidez. Edmundo exige que Paloma faça um exame de sangue. Damião se arruma. Almerinda procura o filho. Ela sugere que o Damião volte a dormir com a Florência. O bonitão insinua à mãe que está seguindo os passos de Rogério. Almerinda segue fazendo planos para o suposto neto. Damião conta à parente que eles estão perdendo muito dinheiro. Almerinda descobre que Ramiro e Carmen estão fracassando na colheita. Ela e o filho detonam o galego. Almerinda sugere que o Damião investigue Ramiro. Ela ressalta que não tem provas contra o vilão. Almerinda exige que o Damião resolva o problema da processadora. Ele fala para ela que eles podem falir. Almerinda insinua que Damião faz um péssimo trabalho. Elisa e Gael se reencontram. Ele pede perdão a ela. Gael deduz que Elisa não esqueceu Damião. Ela passa a perna no noivo. Elisa e Gael compartilham as suas lamúrias. Ela acalma o noivo. Gael revela a Elisa que o Lupe se recusou a casá-los. A fazendeira volta a iludir o parceiro. Elisa decide confrontar o Lupe. O padre relata sua decisão para Almerinda. Ela esculhamba o irmão. Almerinda e Lupe não param de brigar. Ele não muda de ideia. Lupe afirma a Almerinda que jamais casará um casal sem amor. Ele relembra que a irmã foi infeliz. Damião aparece. Ele descobre o ocorrido. Lupe informa aos parentes que já está cansado de brigar. Ele também conta para Damião que não vai casar Gael. Os familiares desconhecem o pároco. Damião não dá caso a Almerinda. Dolores fala para Carmen que o Ramiro quer vê-la. Eles trocam provocações. Dolores relembra a Carmen que ela vai morar sozinha após o casamento. Almerinda sugere que Florência se case na capela da fazenda. A Fresca detesta a ideia. Florência exige que Almerinda não a chame de filha. A viúva conta a nora que o Lupe se recusou a celebrar a cerimônia. Florência recua e aceita se casar na capela da fazenda. Ela afirma a Almerinda que vai surpreendê-la. Ramiro tenta agradar a Carmen. Ela ressalta que ele é um inútil. Carmen fala para o Ramiro que precisa de muito dinheiro. Ele tenta seduzir a vilã. Carmen insinua que Ramiro é um fantoche nas mãos de Ingrid. Ele fala para Megera que precisa dela. Carmen sente nojo de Ramiro. Ele tenta excitá-la. Carmen exige que Ramiro se empenhe no serviço. O galego admite à víbora que também a enganou. Carmen exige que Ramiro cumpra o acordo que eles fizeram. Ele informa a vilã que ainda está com um contrato. Carmen quase agride Ramiro. Paloma volta a procurar o Lupe. Ele sugere que ela termine a confissão. Paloma afirma a Lupe que não se arrepende do que fez. Ela comprova sua gravidez ao pároco. Paloma muda de ideia e decide falar com Gael. Lupe a estimula. Gael e Elisa aparecem. A órfã cumprimenta a Morena. Gael fica nervoso. Lupe informa aos demais que a Paloma tem algo importante a falar.